na palavra do Senhor e eu quero convidar você a abrir o segundo livro de Reis. Está aí, irmãos, pode ter certeza. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. Segundo livro de Reis, capítulo 2, 19 a 22. Aproveito para dar uma dica, viu, irmãos? Toda vez que você for ler este livro, ou livro de Crônicas, ou livro de Samuel, não se diz 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, não, porque não são cartas. Quando você fala primeira, quando você fala no feminino, você está se referindo a cartas. E não é o caso aqui, são livros. Esses são livros, você diz o quê? No masculino. Primeiro, ok? Acontece muito. Pode acontecer comigo aqui agora, se acontecer, vocês podem rir. Tá? Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. Todos encontraram? Mantenha sua Bíblia aberta, irmão, ainda que esteja sendo projetado, a fim de sempre consultar, à medida que nós expomos a palavra do Senhor, para que você tenha certeza, plena convicção daquilo que as Escrituras ensinam. Diz assim a palavra do Senhor. Os homens da cidade de Jericó, disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele lhe disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas da cidade de Jericó até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está diante de nós um dos milagres mais extraordinários da palavra do Senhor. Milagre esse, ó Deus, através do profeta Eliseu, que possui, ó Deus, lições preciosas para nós, porque fala de realidades antigas, realidades bíblicas profundas, que podem ser vistas ainda hoje no nosso contexto. Por isso, ó Deus, a minha oração é que cada coração que aqui está, cada vida, possa compreender a palavra do Senhor por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que seja esse Espírito a agir na minha vida, a agir na vida da Tua igreja, para que haja verdadeira transformação, para que haja conversão, para que haja uma direção na presença do Senhor em nome de Jesus. Por isso, toma as nossas vidas, ó Pai, e nos conduza a entender em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, eu não tenho dúvidas que se você decidir no seu coração ler o primeiro e o segundo livro de Reis e encontrar ali as 59 referências ao profeta Eliseu, você ficará de fato embasbacado. Você notará que esse homem foi um dos homens mais usados por Deus. Milagres, sinais extraordinários. Não há dúvida de que ele verdadeiramente era homem de Deus, a ponto das pessoas olharem para ele caminhar pela rua e já saberem que ele era um homem de Deus. Mas talvez nós pudéssemos rapidamente relembrar o que Deus fez através desse homem. E talvez pensar nos 7 sinais extraordinários a qual Eliseu participou, trazendo do último para o primeiro, quando lembramos, por exemplo, de um machado. Lá estavam os homens trabalhando, servindo, derrubando as árvores, a fim de construírem casas, dentre outros. E de repente, um dos moços daqueles homens deixou cair na água o seu machado. Que triste. Afinal, era emprestado. Não há nada pior do que você perder algo que é de outra pessoa. Mas Eliseu estava lá. E diz a palavra de Deus que Eliseu pegou um pedaço de pau, jogou sobre a água e miraculosamente aquele machado de ferro flutuou. Imagine só, ali, o machado flutuando.
E diz a palavra de Deus que Eliseu disse ao homem, levanta-o. E ele pegou o machado. Sinais como esse, meu querido, se intensificavam cada vez mais. A palavra do Senhor diz que a fama de Eliseu era tão grande que na Síria ficou sabido o que Deus fazia através dele. E uma das meninas que servia na casa de Naamã, o comandante do exército da Síria, um grande herói de guerra, sabendo da fama de Eliseu e vendo que o seu senhor estava leproso, disse, se meu senhor conhecesse Eliseu, se meu senhor estivesse diante de Eliseu, certamente ele poderia fazer alguma coisa por ele. E, meu amado, a história bíblica diz que o rei da Síria mandou carta, Naamã com uma grande comitiva, tesouros, vestes festivais, foi até a casa do homem Eliseu, que imagino ser muito simples. Imagino. A casa do homem de Deus é muito simples, mas imagine chegando uma comitiva gigante como essa, na frente da sua casa, o que você faria? Eu não sei, mas eu sei o que Eliseu fez. A Bíblia diz que Eliseu mandou o seu servo Geazi sair e dizer, vai e lava-te no Jordão. Simples assim. Eliseu sequer saiu de casa. Então, meu querido, Naamã, naquele momento do auge do seu status e quem ele era, ele ficou muito nervoso com aquilo. Mas os seus oficiais chegaram perto e disseram, olha, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Se ele pede agora uma coisa fácil, por que você não faz? E ele então pensou bem, é verdade, e ele foi lá e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo a palavra de Eliseu. O que aconteceu? A sua pele ficou como nova. Milagre no terrível Rio Jordão. Situações como essa, meu irmão, continuam a crescer. E diz a palavra de Deus que certa vez, passando para lá e passando para cá, no seu ministério profético, uma certa viúva, uma certa mulher, uma mulher rica, recebeu Eliseu na sua própria casa, porque viu, este é um homem de Deus, eu reconheço que este é um homem de Deus, o seu marido também reconheceu que este é um homem de Deus, então prepararam um quartinho para Eliseu na sua própria casa, fizeram lá a cama, colocaram a cadeira, tudo para que o homem de Deus pudesse repousar, afinal a hospitalidade era algo maravilhoso em Israel. Então o homem de Deus foi tratado com bondade, foi tratado com abnegação. E diz a palavra de Deus que ele disse, olha, o que eu posso fazer por você? E ela ficou um pouco ressabiada, não precisava, porque o que ela fazia de coração. Mas diz a palavra de Deus que Eliseu declarou àquela mulher, daqui 1 ano você terá um filho. E meu querido, passou 1 ano e sobre a palavra de Eliseu, o que aconteceu? Aquela mulher teve um filho, certamente a alegria estava sobre aquela casa, certamente a alegria estava sobre aquela família, um filho, que maravilha, um filho é uma bênção. E anos se passaram, meu irmão, nessa situação, até que um dia essa criança adoeceu e veio a morrer. A mulher vai ao encontro de Eliseu e diz, olha, eu não te pedi um filho, você disse que eu teria um filho e aqui está, e ele está morto. Então a palavra do Senhor diz que ele regressa com essa mulher. E deita 2 vezes sobre essa criança, meu querido, morta. E aquela criança ressuscita. Ela volta à vida. Acabou? Não, não acabou. A Bíblia diz que uma das mulheres do profeta, num outro contexto, o seu marido morrera, e agora ela tinha os seus filhos, ela tinha a sua própria vida, ela tinha uma botija de azeite, e agora ela tinha as dívidas do seu marido. E segundo a lei de Israel, meu querido, o que deveria acontecer? Os filhos deveriam ser colocados como garantia do pagamento da dívida, trabalhariam como escravos, e aquela mulher estava com o coração atribulado diante da situação, chega diante do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu pergunta, o que você tem? E ela diz, eu tenho uma botija de azeite. Então ele fala, vai, recolhe com seus vizinhos várias panelas. E ela recolheu as panelas e ele diz, agora você despeja a botija de azeite nessas panelas. E ela foi despejando aquela única botija em várias botijas, iam enchendo várias botijas e várias botijas. E meu querido, quando acabou as vasilhas, o azeite parou. E aí, sob a palavra de Eliseu, ele disse, agora vai lá, paga a tua dívida e viva do resto.
Meu Deus, será que acabou? Não, não acabou, irmãos. Na verdade, um homem de Deus que faz tamanhas maravilhas deve ser uma pessoa querida por todos, na verdade. Deve ser uma pessoa amada. Assim, não. Diz a palavra que num certo dia, Eliseu estava subindo para Betel, e ali 42 rapazinhos apareceram e começaram a insultar o profeta, e naturalmente o Deus do profeta, aquilo que ele representava. A palavra do Senhor diz que Eliseu, meu querido, amaldiçoou aqueles 42 rapazinhos. E de repente, duas ursas, provavelmente uma das ursas pardas sírias, saíram e despedaçaram aqueles 42 rapazinhos. História tremenda que gerou temor e tremor em muitas pessoas. Estamos falando provavelmente de dois animais que somados poderiam atingir 1000 quilos, 1 tonelada de fúria, a ira de Deus sobre aqueles que se levantaram contra o seu homem, o profeta. Acabou? Não, não acabou ainda, irmãos. Na verdade, se você lembrar de Eliseu no início, você sabe que Eliseu foi discípulo de quem? De Elias. E nem podemos falar de Elias nesse momento, que a lista seria grandiosa novamente. Mas a Bíblia diz que Elias e Eliseu estavam caminhando, e de repente os dois ali caminhando próximos um do outro, certamente falando sobre as coisas do reino do Senhor. De repente um carro com cavalos de fogo separa um do outro, separa Elias de Eliseu. Gente, um carro com cavalos de fogo, é algo que você vê todo dia. Um carro com cavalos de fogo o separou. E diz a palavra de Deus que um redemoinho elevou Elias até a altura, trasladou Elias. Por isso que sabemos que Elias nunca morreu. Ele foi trasladado ao céu. Um pouco antes. Elias tinha perguntado para Eliseu, olha, eu estou pronto para ser tomado, em breve serei tomado. Me pede alguma coisa para que eu possa te dar? Era o momento. Então Eliseu disse, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Significa, aquilo que você fez, Elias, no nome do Senhor, eu quero fazer de maneira dobrada. O próprio Elias reconhece que o pedido é duro, é difícil. Ele fala, olha, dura coisa pediste. Mas se você me vir, quando eu for arrebatado, assim será contigo. E Eliseu viu, meu querido irmão, viu aquela coisa extraordinária, Elias sendo arrebatado e a sua túnica, o seu manto ficou. Ali está o manto de Elias, ficou. Diz a palavra de Deus que Eliseu então pega aquele manto, ele chega à beira do rio Jordão, ele coloca aquele pano e o que acontece, irmãos? Nada novo debaixo do céu. Se Moisés tocou o mar vermelho, o mar se abriu e o povo passou. Se Josué tocou o rio Jordão e ele se abriu e o povo passou. Aqui Eliseu toca as águas do Jordão, o Jordão se abre e ele também passa. Milagres extraordinários. Como Deus pode usar um homem dessa maneira, irmão? Cada um desses milagres possui lições abençoadíssimas. Mas eu acredito que hoje, na manhã desse dia, nós possamos pensar naquele que é o primeiro. Antes de qualquer coisa, meu querido irmão, lá está Eliseu, na cidade de Jericó. O que poderia acontecer ali? A Bíblia, meu irmão, descreve que Jericó era uma cidade que não era como anteriormente. No princípio, Jericó era uma cidade maravilhosa, aparentemente. Por quê? Porque o significado do nome Jericó significa lugar perfumado. Certamente um lugar que esbanja vida, fertilidade. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa mudou. Porque no contexto do profeta Eliseu, ao chegar a palavra do Senhor, ela declara que os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada essa cidade, como viu meu Senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. E é aqui, meu querido irmão, que eu queria que você compreendesse a extensão do primeiro milagre de Eliseu.
O que esse milagre, o que esse sinal tem a oferecer para os nossos corações? E se você prestar atenção nesse versículo 19, a primeira dimensão que você vai compreender é que Eliseu, através dessa história, nos revela a extensão do sofrimento humano. Eliseu nos revela a extensão do sofrimento humano. Meu querido, eu não sei muito da sua vida. Talvez não saiba nada, dependendo de quem eu converse aqui. Mas uma coisa eu sei. Você sofre. Você sofre. Você tem sofrimentos, dores, aflições. E muitas igrejas por aí, meu irmão, estão prometendo resolver sua vida, resolver sua história. Querem retirar todo o sofrimento, como se fosse possível viver neste mundo sem a presença dele. Eu quero que você entenda nessa manhã, meu querido, que o sofrimento é uma realidade duradoura neste mundo. Que não há como remover o sofrimento totalmente dessa história. Não. E é a passagem da palavra do Senhor que diz isso. Olhe, por exemplo, quando a palavra do Senhor diz que a cidade é bem situada, como vê o meu Senhor, mas ele declara, porém as águas são más. As águas são más. Como pode a água ser má, né? É claro que aqui não é o contrário de uma pessoa boa, naturalmente não é. Mas é claro que esse termo quer dizer alguma coisa, irmão. A ideia do termo é que essas águas eram nocivas de alguma maneira. Essas águas causavam dor nas pessoas. Se alguém bebesse dessa água, essa água lhe fazia mal. Como poderiam essas pessoas viver nessa cidade? Elas viviam. E viveram por centenas de anos sobre essas águas terríveis. Então é claro, meu querido, que alguém vai dizer, olha, essas águas eram más, essas águas eram nocivas, essas águas corroíam a vida das pessoas, talvez por algum contato com camadas radioativas da terra. Outros vão dizer que é por causa da proximidade com o Mar Morto, que nós sabemos que é sal abundante ali no Mar Morto, de maneira que não há quase nenhuma vida ali. O Rio Jordão vem do norte para o sul, passa pelo Mar da Galileia e atinge o Mar Morto. Então talvez as águas estivessem poluídas por causa disso, as pessoas tentam encontrar explicações. Mas a grande verdade, meu irmão, é que a vida, o ser humano, ele está envolto ao sofrimento. Então o fato das águas serem más simplesmente constata um fato. Nós sofremos no mundo caído. Nós sofremos neste mundo por causa do pecado. Seja o meu pecado pessoal, seja o pecado daquele que está diante de mim, ou seja o pecado original, meu irmão, na sua raiz. Em essência, tudo está em constante dor, em constante sofrimento, em constante aflição, porque o pecado é uma realidade do mundo. Se o pecado é uma realidade do mundo, o sofrimento também é. Então, como alguém pode dizer que vai tirar o seu sofrimento? Como alguém pode te dizer que vai tirar a sua dor? Não podemos tirar o pecado desse mundo. Não podemos. Então as águas são más, querido. Eu estou falando aqui, meu irmão, pelo menos um contexto de 500 anos. Imagine, há pessoas aqui que têm sofrimentos de 10, de 20, de 30 anos, que levam no seu coração esses sofrimentos. Há pessoas que têm dores aqui bem mais passageiras. Talvez esteja doendo essa semana. Talvez esteja sofrendo no mês circunstâncias difíceis. Agora essa cidade, meu querido, ela está vivendo com essas águas más por 500 anos. O que você acha que isso causaria na vida das pessoas? Como você acha que o ser humano trataria com essa situação? Não. É claro que a dor e o sofrimento advinda das águas más vai gerar um problema maior. E o texto diz, a palavra do Senhor declara que a terra era o quê? Estéril.
Meu irmão, significa que as plantações, significa que os animais, significa que a natureza, por causa das águas más, eram infrutíferas, inférteis, salobras. Quando você está num contexto como esse, meu irmão, de total infertilidade, você percebe que a extensão do sofrimento, ela sai do prisma físico que a água trazia sobre cada um e vai para o prisma emocional. De repente as suas emoções agora são abaladas, não é mais seu corpo, a sua mente, o seu coração, a sua vida espiritual, tudo é tomado porque a esterilidade está no seu redor e você agora se vê também como estéril. A infertilidade está sobre o seu redor e agora você também se vê como infértil. Na verdade, irmãos, essa expressão que aparece aqui de infertilidade é a mesma palavra para, no contexto nosso, aborto. É como se aquelas águas causassem o aborto dos animais. É como se aquela água causasse o aborto dos filhos daquelas famílias. É como se houvesse morte sobre morte todos os dias. Se você vive num contexto como esse, 500 anos, meu irmão, não há como você sair incólume dessa situação. É natural, meu irmão, que você também se perda nesse contexto e o sofrimento só aumenta. Porque ele é um sofrimento físico, agora ele é um sofrimento emocional. Porque o contexto é terrível, o contexto não tem esperança, o seu contexto é de morte e infertilidade. Se nós voltássemos 2000 anos atrás e conversássemos com Flávio Joséfo, Flávio Joséfo foi um dos maiores historiadores daquela época. Ele estava mais próximo de Jericó do que nós. E nas suas pesquisas ele falou alguma coisa sobre Jericó. Ele disse que Jericó, nesse contexto, era infrutífera, não apenas a cidade, mas as mulheres, os animais, as árvores, tudo ali era infrutífero. Imagine, irmão. Então, o sentimento emocional é terrível, porque a dor física é terrível. Aí você vai perguntar, acabou, pastor? Será que tem como piorar? Claro que tem. A extensão do sofrimento humano, meu irmão, ela atinge a parte física, ela atinge a parte emocional, mas é claro que a parte espiritual, meu irmão, é a principal delas. E ela não está aqui, mas está aí. Como assim, pastor? Por que você acha que Jericó estava desse jeito, irmãos? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Jericó na Bíblia? Bom, se você souber, em Números 22. Mas talvez o que ocorre no seu coração é quando Josué está entrando na terra de Canaã, e ali ele entra com o povo e ele está diante de qual cidade? Jericó. Uma cidade pagã. Uma cidade idólatra. Baal está lá. Astarote está lá. Os cultos pagãos estão lá. Josué vai com o povo, vai para a guerra, meu irmão, e diz a palavra de Deus que a cidade é o quê? Destruída. Isso é interessante, porque eu me lembro da palavra do Senhor em Deuteronômio 28, quando fala das maldições decorrentes da desobediência, falando para os filhos de Israel e falando por qualquer pessoa que haveria de se converter ao Deus de Israel. E lá o Senhor diz que se você não der ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, se não ouvir os seus mandamentos, os estatutos que se ordenam naquele dia, então virão todas essas maldições e elas te alcançarão. E quais são elas? Maldito serás na cidade, maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. A desobediência, ela gerará maldição sobre todas as áreas da vida. O sofrimento, meu irmão, se alargará sobremaneira sobre tudo. Então, a cidade é destruída, afinal de contas,
não é uma cidade que teme ao Senhor. E Josué entrega uma profecia sobre aquela cidade. Não sei se você se lembra dessa profecia, lá no versículo 26 do capítulo 6. Mas diante da destruição de Jericó, Josué diz: e fez todo o povo jurar, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Você entendeu? Você entendeu, irmão? Josué está dizendo uma maldição sobre aquela cidade, declarando: se algum dia alguém quisesse reconstruir aquela cidade, o seu filho morreria no início dessa construção e o outro filho morreria ao final da construção. Então você já percebe que há um sofrimento físico, há um sofrimento emocional e também há um sofrimento espiritual. Por quê? Porque as pessoas dessa cidade conheciam essa profecia, irmãos. Sabia do que estava acontecendo. E como é que você sabe, pastor, que eles sabiam dessa profecia? Porque justamente, irmão, 900 anos depois, o que acontece? Lá nos dias do rei Acabe, lembra de Acabe? Nos dias do profeta Elias, Acabe que casou com aquele demônio de saia, chamado Jezabel, lembra? Os profetas de Baal, pois é. Acabe estava iniciando o seu reinado. Tinha acabado de casar com Jezabel. E sabe qual que foi o presente aí nessa história? A palavra do Senhor diz que um tal de Hiel, o betelita, resolveu edificar a cidade de Jericó. 900 anos depois. O que você acha que aconteceu, irmão? Me diz aí. O que você acha que aconteceu? A palavra do Senhor diz que quando ele lançou os fundamentos da cidade, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando ele pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Percebe? Você acha que essa cidade de Jericó, no contexto de Eliseu, não sabia dessa história? Claro que sabia. Está aqui, ó, próximo. Então, meu amado, o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento? O sofrimento, meu irmão, é uma realidade. Ninguém pode prometer livrar você do sofrimento dessa terra. Nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma teologia, nenhum evangelho. O sofrimento é real, ele está aí. Ele vai alcançar o seu corpo, ele vai alcançar suas emoções, ele vai alcançar a sua alma. Está aí. E sinceramente, irmãos, se essa mensagem terminasse aqui, você sairia daqui pensando: meu Deus, desventurados que somos, que terrível, não há esperança. Para onde iremos? Para onde fugiremos? O que podemos fazer? Não há esperança. Porque se esse mundo é sofrimento, o que faremos aqui? Mas, meu amado irmão, a história não termina aí. Essa é a história inicial que você não pode esquecer. Essa é a história natural que você precisa colocar no seu coração, de entender que o sofrimento está aí. Inclusive você que é crente, você que é cristão, você que é homem de Deus, o sofrimento está aí. Em todos os níveis. Físico, emocional e espiritual. E ele permanecerá aí. Mas há um diferencial. Há algo novo acontecendo aqui. Porque, meu querido, assim como o sofrimento se estende de tamanha forma, há algo que se estende de uma maneira muito maravilhosa, que excede todo o sofrimento, que é melhor do que todo o sofrimento. A misericórdia do Altíssimo. A misericórdia do Altíssimo. A palavra do Senhor diz no versículo 20 e 22 que Eliseu, meu irmão, diante de tamanha desgraça, diante de tamanho sofrimento, ele disse: traga-me um prato novo, coloque nesse prato sal, e lhe trouxeram.
A palavra do Senhor diz então que ele saiu ao manancial de águas e colocou aquele prato com sal ali, dispensou aquele sal naquelas águas. As águas se tornaram agora em águas saudáveis. E aqui que fica a grande lição para nós, irmãos. No meio de tanto sofrimento, no meio de tanta dor, no meio de tanta aflição que nos alcança, nos machuca, a misericórdia de Deus se estende de geração em geração. A misericórdia do Senhor vem sobre a minha vida e sobre todos nós, de maneira que nós possamos agora lidar com o sofrimento, com a companhia do Senhor. E como eu sei disso? Pelo prato de sal. Pelo prato de sal. Dizem, né? Que você só conhece uma pessoa quando você come 1 quilo de sal com ele, não é verdade? Esse ditado popular é interessante porque ele mostra algo prático. Para comer 1 quilo de sal, você tem que ficar com a pessoa o quê? Muito tempo, ali juntos. É interessante. Por que sal? Meu Deus, para as águas se tornarem saudáveis, não seria melhor algo mais doce? Como pode o sal tornar as águas saudáveis? Meu Deus, que reação química foi essa? É a misericórdia divina, irmãos. E eu vou dizer para você por que do sal. Eu começo falando da extensão espiritual dessa misericórdia. Porque assim como o sofrimento te alcança espiritualmente, a misericórdia de Deus te alcança espiritualmente. O sal está aqui, meu irmão, por quê? Alguns vão falar da pureza, alguns vão falar da preservação. É claro, é sabido por todos nós, irmão, que o sal é um conservante, sabemos da sua durabilidade, sabemos que nada muda ali com o sal. Agora, o que nós não podemos esquecer, irmãos, é que em vários momentos na Bíblia, quando Deus vai se relacionar com o seu povo com misericórdia, a expressão que ele usa é aliança. Você conhece? Você conhece a expressão aliança? Eu acho que sim. Agora, você já ouviu falar da expressão aliança de sal? Você já ouviu essa expressão, aliança de sal? Segundo livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 5, diz: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele, a seus filhos, por uma aliança de sal. Como assim sal? Números 18 e 19, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dê-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal. Mais uma vez, Levítico 2:13, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Irmão, o símbolo do sal é o símbolo da renovação da aliança com Deus. O símbolo do sal é o símbolo da sua união com Deus. E quando Eliseu pega aquele sal e despeja sobre aquelas águas, o que ele está fazendo, meu irmão, é trazer a paz onde havia separação, é trazer alento onde havia dor, é trazer esperança onde havia sofrimento. Deus está estendendo a sua misericórdia. Será que você pode perceber isso, irmão? O sofrimento é real, é muito real. É tão real como o ar que você respira. Mas a misericórdia também é. E a misericórdia, meu irmão, se estende até os céus. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos todos os dias. Por isso, meu amado irmão, o que Eliseu faz é dizer que nós agora temos uma aliança com Deus, uma aliança de sal, uma aliança perpétua, uma aliança duradoura, e nada romperá essa aliança, nem o sofrimento.
Se você não entendeu nada do que eu disse, então anota isso. Anota isso. Quem nos separará do amor de Deus? Será fome? Será tribulação? Dor, tristeza? Principado, potestade, diabo? Ansiedade? Depressão? Perdas? Fraquezas? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque é uma aliança de sal. É a misericórdia de Deus nas nossas vidas, irmãos. Então a extensão dessa misericórdia, ela alcança a minha vida espiritual, aleluia. Mas você sofre física e emocionalmente também. Agora essa situação também será consertada, irmão, porque uma vez que a vida espiritual, ela está refeita nessa aliança de sal, aquelas mulheres que perderam seus filhos, aqueles animais que não prosperaram, aquelas plantações que não cresceram, nada daquilo mais seria uma realidade. A cidade seria transformada naturalmente com o tempo, e onde havia mortalidade, agora haverá vida. Jericó agora poderia voltar aos tempos de outrora e ser o lugar perfumado do início, onde havia uma prosperidade bendita. A morte fica para trás. Por isso, meu irmão Eliseu, naquele gesto, estava curando aqueles homens, aquela cidade, não apenas espiritualmente, mas física e emocionalmente. Porque Deus nos trata por completo. Então veja que a extensão da misericórdia ela é espiritual, veja que a extensão é físico e emocional, mas, por último, há uma extensão temporal. Há uma dimensão temporal, porque o texto diz, irmão, olha o que o texto fala, não haverá daí morte nem esterilidade. E diz o texto, ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, diz o texto o quê? Diz o texto o quê, irmão? Até o dia de hoje. O que isso significa, pastor? Significa, meu irmão, que a misericórdia de Deus, ela era contínua até o dia que o historiador, o escriba ou o profeta registrou aqui no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22, que as águas de Jericó estavam o quê? Saudáveis. Significa, meu irmão, que Deus não tornou as águas saudáveis, eles beberam e depois elas voltaram a ser mas significa que Deus, uma vez que age com misericórdia sobre a vida de uma pessoa, a misericórdia de Deus está sobre a vida dessa pessoa. Significa, meu irmão, que uma vez que você está nas mãos do Senhor como rebanho, nada pode te remover das mãos do Senhor soberano da história. Significa, meu irmão, que agora que você pertence a Ele, está aliançado com Ele, na aliança de sal, nada pode romper esse laço, nem o tempo. Até os dias de hoje. Aí é curiosidade agora, né? Porque quando a gente lê até o dia de hoje, parece que é até o dia de hoje mesmo, né? Hoje é que dia? 20 de outubro de 2024. Significa que até os dias de hoje é até o dia 20 de outubro de 2024, pastor? E a resposta é sim também. Também é assim, irmão. Na verdade, se você for em Israel, se você for na antiga cidade de Jericó, se você, meu querido, for à fonte, hoje conhecida como fonte de Eliseu, as pessoas te levarão lá e vão dizer, experimenta. E você vai poder experimentar. E você vai dizer, são saudáveis. Sabe por quê? Porque um dia Eliseu dispensou sal nas águas de Jericó.
Todo o entorno, meu irmão, as águas são salobras. Apenas em Jericó a água é saudável. Até os dias de hoje também. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Do Ocidente ao Oriente. De lá atrás, meu irmão, nos dias de Josué, lá atrás, nos dias de Eliseu, e até hoje aqui nos nossos dias, a mesma misericórdia de Deus está sobre nós, irmão. Então nós, Igreja do Senhor, sofremos sim. Mas nós também, meu irmão, podemos viver da misericórdia de Deus, aprender na misericórdia do Senhor, a lidar com o sofrimento das nossas vidas. Deus não quer, meu irmão, remover o sofrimento. Deus quer trabalhar com você junto ao sofrimento. Por isso, meu querido, que eu termino essa mensagem lembrando justamente de Eliseu. Porque eu falei que Eliseu foi um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. Na verdade, o nome Eliseu significa Deus é a salvação. O que significa Eliseu? É isso que significa. Mas veja, irmão, Eliseu fez tudo isso. Fez o machado flutuar, fez uma criança ressuscitar, fez o rio Jordão se abrir, multiplicou o azeite da viúva, curou o comandante do exército da Síria. Eliseu tornou puras as águas de Jericó. Sabe o que aconteceu depois? Eliseu morreu. Eliseu morreu. Sabe por quê, irmão? Porque não é Eliseu que é a salvação. Não. A salvação é o Deus de Eliseu. Esse permanece vivo, atuando, ministrando, falando ao seu coração. E o seu nome é Jesus. Não há outro. Eu quero que você lembre de Hebreus 4,15. A palavra do Senhor diz em Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A história que eu disse aqui, irmãos, nessa manhã, a história que a palavra do Senhor revela, a história do sofrimento e da misericórdia, elas estão de Gênesis a Apocalipse. Estão no contexto de Eliseu e de muitos outros homens e mulheres de Deus. Agora, irmãos, eles todos morreram. Eles serviram o Senhor, foram fiéis e eles morreram. Então, meu amado, o problema do sofrimento permanece. Ainda que a misericórdia do Senhor continue, o sofrimento permanece. O sofrimento não é tratado, as consequências do pecado não são tratadas. Todos os milagres e sinais são paliativos. Mas um determinado tempo da história, meu querido irmão, um homem de Deus, Jesus, porque veio dele, se encarnou, habitou entre nós. E aqui como Deus, meu querido irmão, o que você acha que aconteceu com ele? Sendo ele tentado à nossa semelhança. Eu vou te dizer o que aconteceu com ele. Nas palavras de Hebreus 5,8, embora sendo filho, guarde isso, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quero que você repita comigo essa frase, vamos lá? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, meu querido irmão, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Filho de Deus, sem pecado, imaculado, sofreu. E por quem, irmãos? Por quem ele sofreu, senão por nós?
Eu quero que você olhe agora, irmão, e entenda que a extensão do sofrimento não está só sobre Jericó. A extensão do sofrimento está sobre a humanidade, sobre os homens e mulheres em todo tempo, em todo lugar, em toda a história. Mas num ponto da história, na cruz do Calvário, a extensão de todo o sofrimento humano estava em Jesus. Ele carregou sobre si. E lá estava o nosso Senhor, sofrendo física e emocionalmente. Eu poderia pegar o Salmo 22, que é um salmo messiânico, irmão, que já profetizava o sofrimento de Jesus. E no Salmo 22 diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, e traspassaram-me as mãos e os pés. O Filho de Deus, o Messias, sofrendo toda a extensão do sofrimento humano, física e emocionalmente. Se não bastasse isso, até mesmo espiritualmente. O sofrimento de Cristo atingiu, meu irmão, as relações espirituais dele com o próprio Pai. Porque ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a extensão do sofrimento humano, do pecado humano, foi lançada sobre ele na cruz. Cristo se tornou odioso, porque pecado sobre pecado e mais pecado, todos os pecados estavam ali na cruz. O Pai despejou sobre ele a ira, não de duas ursas, mas toda a ira contra o pecado dos homens sobre o corpo de Jesus. Então, sim, irmão, a extensão do sofrimento humano estava sobre Jesus, para que a extensão da misericórdia também estivesse sobre ele. Agora que ele sofreu tudo por nós, agora que ele pagou a conta por nós, agora que ele foi ultrajado por nós, sabe como ele nos trata, irmão? Sabe como ele nos trata, querido? Ele nos trata com misericórdia. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas consoante a sua muita misericórdia. Amém. Vem Jesus. O autor de Hebreus fala: cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E eu te digo, irmão, qual é o seu sofrimento? Porque se o seu sofrimento é espiritual, eu quero dizer para você que a extensão da misericórdia divina em Jesus Cristo te alcança nessa manhã. Por quê? Alguém disse certa vez: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse mais uma vez: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse mais uma vez: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele declarou: vai, a tua fé te salvou. Misericórdia. Será que você está sofrendo espiritualmente? A misericórdia de Jesus pode te alcançar, irmão. A misericórdia de Jesus pode te transformar. Qual é o seu sofrimento, irmão? O seu sofrimento é físico, emocional? Uma enfermidade que permanece? Uma dor profunda no coração? Na verdade, certa vez João olhou e falou: o Senhor é o Messias mesmo ou devemos esperar outro? Porque as pessoas queriam um Messias que chegasse para guerrear, que chegasse para livrar Israel do poderio romano, e chegasse com poder e fizesse, acontecesse. Mas isso não é misericórdia. A misericórdia é o que Jesus mandou na resposta para João. Ele falou: João,
é o seguinte: eu curei moléstias, flagelos, expulsei espíritos malignos, dei vista a muitos cegos. O reino de Deus é chegado. É a misericórdia do Senhor, atingindo física e emocionalmente. Aí você vai dizer, pastor, mas isso vale para hoje? Vale para agora, vale para amanhã e vale para depois. Porque, meu irmão, uma coisa é certa, o dia vem. É chegado o tempo onde o sofrimento deixará de existir. O sofrimento só deixará de existir no novo céu e na nova terra. Mas a extensão temporal da misericórdia, ela está nas palavras da carta de Judas. Quando ele diz, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu quero que você entenda o seguinte, irmão. Não há como o seu sofrimento deixar de existir. Deus pode te curar de uma enfermidade e outra enfermidade pode surgir no lugar. Deus pode te curar de uma enfermidade e nunca mais você ter outra enfermidade. Você pode perder um ente querido hoje. Pode perder um ente querido amanhã. Talvez você não perca por alguns anos. Irmãos, o sofrimento estará presente em nós. Em vários níveis, em várias circunstâncias. Mas uma coisa é certa. Você não está sozinho. Você não precisa sofrer sozinho. A misericórdia de Jesus está aí para transformá-lo. Caminhando ao seu lado, Ele fará de você, meu querido, aquilo que Ele planejou desde toda a eternidade. Por isso, meu irmão, nós somos chamados na manhã desse dia a assumir um compromisso real com o Senhor Jesus, não para sermos libertos das nossas dores e sofrimentos, mas, apesar deles, vivermos na misericórdia de Jesus Cristo. Eu quero convidar você, meu querido, a viver nessa misericórdia, a buscar essa misericórdia. Por isso, qual é a dor que tem chamado tanta atenção ao seu coração? Vamos ficar de pé? Eu queria que você apresentasse a sua vida ao Senhor nessa hora. Qual é o seu sofrimento, meu querido? Se você está vivendo alguma situação de enfermidade, se você quer uma oração, eu convido você a vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Não fique parado, querido, venha receber uma oração. Se você tem algum sofrimento emocional que você está passando, vem aqui à frente também, nós vamos orar por você. Se você ainda não teve um compromisso real com Jesus, não assumiu esse compromisso real com o Senhor, ou se você quer refazer-se nessa aliança de sal duradoura, venha aqui à presença do Senhor, meu querido. Porque uma coisa eu sei, a misericórdia do Senhor se estenderá sobre nós. Amém? Venha, vamos orar, vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Aproxima aqui, gente. Aproxime mais. Por favor, aproxime. Feche seus olhos, meu querido. Quanta dor, ó Pai, nós podemos sentir nesse mundo. É muita dor. O pecado abalou as estruturas da criação. O pecado abala a nossa vida. O pecado abala a nossa família. Abala o nosso coração. Porque vem, ó Pai, a dor física, vem a dor emocional, vem a dor espiritual. E de fato, ó Deus, se a história de Jericó terminasse aí, simplesmente nessas águas más, certamente não teríamos esperança. Mas assim como Eliseu naquele dia pôs sal e mudou a história daquela cidade, um dia Jesus veio a esse mundo, morreu por nós e mudou a nossa história. O que deve fluir agora de nós, ó Deus, não são mais águas amargas, águas más, águas nocivas, não. Mas águas de vida. Porque são as águas do Espírito Santo do Senhor.
São elas que precisam jorrar de nós, ó Pai. Por isso eu peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, que essas águas possam jorrar nas nossas vidas e na vida desses irmãos que estão aqui agora, estão colocando suas vidas na presença do Senhor, porque em algum momento, ó Pai, estão sentindo dor, aflições, sofrimentos, e eles querem aprender ao lado do Senhor. Eles querem caminhar ao lado do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque o Senhor sofreu. O Senhor sofreu. O Senhor sabe o que é padecer. O Senhor sabe o que é sentir dor. O Senhor sabe o que é sentir aflito. O Senhor vivenciou isso na própria pele, nas mãos encravadas, nos pés encravados, naqueles que cuspiram sobre o Senhor. Mas, ó Deus, nos ajude agora a caminharmos pela misericórdia, Deus. Vai doer, mas nos dá a convicção de que o Senhor está ao nosso lado. Vai doer, mas nos dá a convicção de que o Senhor ouve a nossa oração. O sofrimento, ó Deus, continua em muitos sentidos, mas, ó Deus, traga aquela paz que excede todo entendimento para sabermos que em meio a tudo isso, em meio ao caos, o Senhor nos tem nas mãos. Nós somos amados, preservados, cuidados pelo Senhor. Ó Deus, eu como pastor, eu peço ao Senhor que cure os meus irmãos. Eu peço ao Senhor que os livre do mal. Eu peço ao Senhor que os sare das feridas, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. A minha oração é pela cura total do teu povo, ó Deus. Que a graça do Senhor superabunde, de maneira que todos sejam livres, ó Pai, dessas dores. Agora, Deus, se não for essa a vontade do Senhor, por um propósito que nós não conhecemos, então dá a esses irmãos a força para caminharem na misericórdia do Senhor. Porque a nossa história não é história só de sofrimento. A nossa história é de misericórdia em meio ao sofrimento. A nossa história é de graça em meio à desgraça. A nossa história é de amor em meio ao ódio. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe esses amados irmãos que vieram aqui em suas necessidades. Aqueles que ficaram nos seus lugares, ó Deus, mas que possuem a mesma necessidade. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. E nos leve a compreender, dia após dia, o propósito do Senhor em meio a tanto sofrimento, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós, povo escolhido do Senhor, povo que sofre, mas que vive debaixo da misericórdia de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.